Meu nome é Moisés e hoje a gente vai desvendar o patrimonialismo. Então, vamos começar a brincadeira de sair da lama e enfrentar o caos. O que podemos dizer, sem sombra de dúvida, é que não há um consenso a respeito do conceito de patrimonialismo. Então, é um conceito que corta de fora a fora a construção da nossa identidade, até pelo fato de ter sido, né, colônia de Portugal. E, além disso, a perspectiva de Weber a respeito do patrimonialismo acaba não dando certo no Brasil. Já adianto esse assunto se de repente ficou complexo. Para Max Weber, sociólogo alemão, haveria uma espécie de caminho racional na qual essa forma de dominação iria desaparecer. Para Weber, patrimonialismo é um desvio, é um erro de um aparato burocrático e deve ser evitado. Agora, Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro, Gilberto Freire, acabou percebendo que o patrimonialismo no Brasil não é um desvio da burocracia. Muito pelo contrário, o patrimonialismo no Brasil é uma forma de dominação, é uma relação social que produz confiança, aceitação. Então, ao contrário do que imaginou Weber, o patrimonialismo não desapareceu e, segundo esses autores, é a principal forma de dominação na sociedade brasileira. Então, veja só que só nesses poucos minutos iniciais da aula eu consegui te mostrar que há uma separação conceitual científica de patrimonialismo em pelo menos duas vertentes. Posso entender patrimonialismo numa perspectiva weberiana, de desvio, de erro de um aparato burocrático, e posso entender patrimonialismo como uma forma de dominação que vigora na sociedade brasileira. Então, se esses autores têm alguma coisa em comum, e tem, Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, Gilberto Freire, Casagrande Senzala e Raimundo Faoro em Os Donos do Poder, se esses teóricos têm alguma coisa em comum, é justamente isso. O patrimonialismo é uma forma de dominação que vigora, que predomina na sociedade brasileira. Agora, veja só, patrimonialismo, aqui então, nesse sentido técnico, científico, ele não é simplesmente sinônimo de riqueza acumulada. Então, patrimônio aqui não é no sentido de bens, não é no sentido de alguma coisa que foi acumulada, principalmente bens financeiros, terra, né? No Brasil, quase sempre se conecta a ideia de patrimônio com o título de uma propriedade privada que está conectada à terra. Então, não é simplesmente isso que devemos entender a respeito de patrimonialismo. Olha o que eu escrevi, né? E o que eu falei. Para o Weber, o patrimonialismo é um desvio na burocracia. Então, o brasileiro ele entende burocracia de uma maneira bastante oposta do sentido weberiano. Então, deixa eu fazer essa observação aqui rapidinho. Burocracia não é sinônimo de corrupção. Então, esse é o ponto. Se você acha que burocracia é sinônimo de corrupção, você vai ficar preso nessa lama do cursinho aí por um bom tempo. Desculpa a sinceridade. Professor, então o que é burocracia? Burocracia, né? Buro é lei. Cracia, poder. Poder que está na lei. E poder que está numa lei não escrita, ele não sofre alteração. Então, qual é a função de um aparato jurídico escrito?
não sofrer variação durante um determinado, né, período de tempo ou um período onde a sociedade civil saiba que ele não foi alterado. Então, a lei ela tem a função de gerar essa segurança, essa previsibilidade sobre aquilo que está escrito. Quem garante isso? A burocracia. Então, a dominação racional legal, aparado, em leis escritas, tem como objetivo a eficiência, a eficácia, a agilidade. Então, veja só, burocracia é sinônimo de agilidade, numa perspectiva weberiana. Agora, professor, e se essa burocracia, ao invés de gerar agilidade, gera estagnação? Tipo sociedade brasileira. As leis são tão rígidas, que ao invés de proporcionar agilidade, as leis geram estagnação. Segundo Weber, é porque essas leis estão erradas. E aí é necessário refazer o aparato jurídico para dar dinâmica, agilidade. Essa é a função da burocracia. Então, enfim, a gente não vai conseguir explicar de maneira técnica e científica num boteco. Então, para as pessoas que estão lá tomando a sua birita e discutindo, você não vai conseguir capturar voto de ninguém dizendo que burocracia é sinônimo de eficiência, eficácia, norma escrita. Agora, você vai fazer vestibular. E lá no vestibular, é esse o conceito que faz parte desse aparato técnico, científico que você tem que utilizar. Então, burocracia, eficiência, agilidade. Agora, se essa burocracia está gerando estagnação, então você tem um erro. E entre esses erros, para o Weber, está o patrimonialismo. Então, queria deixar esse ponto aí esclarecido, mas depois podemos avançar, né, de maneira mais profunda a respeito da burocracia e da dominação racional legal. Agora, para esses teóricos, olha os textos. Casagrande Senzala, um clássico do Gilberto Freire, publicado em 1933. Olha aqui e repara o que eu vou te falar. O Gilberto Freire é um clássico. O que significa ser um clássico? Significa que esse autor construiu uma determinada teoria que perdura no tempo e no espaço. Eu vou traduzir. Até hoje funciona. Agora, o Gilberto Freire não é um clássico brasileiro, não. Deixa eu te explicar um pouco melhor. Ele é um clássico da antropologia. Se alguém tiver que estudar antropologia na Austrália, vai ter que ler Gilberto Freire. Se alguém for ter que estudar antropologia em Tóquio, Nova York, Quebec, no Canadá, vai ter que estudar Gilberto Freire. Então, Gilberto Freire é para a antropologia, só para você entender, o que o Mendel é para a genética, o que o Darwin é para a evolução, o que o Newton é para a física. Então, Gilberto Freire, ele refuta uma série de hipóteses, né, apoiado no determinismo biológico, no determinismo geográfico, para explicar a identidade cultural de um determinado povo. Então, esse livro é divisor de águas. Um outro autor que discute o patrimonialismo no Brasil é um jurista e sociólogo chamado Raimundo Faoro. Nesse um calhamaço, esse texto do Raimundo Faoro, de 2 volumes, e ele pretende, nesse texto, compreender a história do Brasil a partir do conceito do patrimonialismo. Então ele começa lá em 1500 com o processo de colonização portuguesa, ele vai até Vargas, reconstruindo essa história do Brasil a respeito da nossa identidade, utilizando o conceito de patrimonialismo. E o Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque de Holanda, escreve Raízes do Brasil em 1936. Aqui nesse texto, o Sérgio Buarque de Holanda apresenta uma tipologia ideal do homem cordial, e é justamente sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje, da construção dessa tipologia do homem cordial dentro dessa dimensão de dominação patrimonial ou patriarcalista. Também quero apresentar esse conceito para vocês, diferenciar
o patrimonialismo do patriarcalismo. O que esses três autores têm em comum? Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Faoro. Os três utilizam a metodologia weberiana, a construção do tipo ideal, para compreender a identidade nacional. Então, isso é um ponto em comum, a utilização do método weberiano. Segundo ponto em comum entre os três autores aí da sociologia brasileira, o patrimonialismo é uma forma de dominação tradicional. E não, repito, e não um desvio da burocracia como queria o Weber. Então, como eu te falei, patrimonialismo é uma forma de dominação tradicional. Então, vale a pena você recordar, olha aqui, ó, presta atenção em mim. Antes de avançar no conceito de dominação tradicional, você tem que lembrar a diferença entre poder e dominação. Lembra disso? A diferença entre poder e dominação. Concentra só em mim. Esses dois conceitos, poder e dominação, são conceitos do Max Weber. Qual é a diferença? Poder é a probabilidade de impor a vontade ao outro. Então, você tem vontade? Tem. Quando você impõe a sua vontade ao outro, o nome dessa dinâmica é poder. Então, veja o que eu acabei de te explicar. Poder não é objeto, poder não é algo que se conquista ou algo que se perde. Poder é uma ação social, na qual um indivíduo dotado de vontade impõe ela sobre outro indivíduo. Então, você que está aí assistindo essa aula, eu posso te perguntar, quer tomar um açaí comigo? Você fala, não, que isso, açaí não. Vamos lá para casa, não tem ninguém lá. Enfim, e aí eu crio uma certa expectativa do que você está querendo comigo na sua casa, se é que você está me entendendo. E aí a gente envolve dentro de uma disputa de poder. Então, repito, poder é quando você tem vontade e impõe a sua vontade sobre o outro. Agora, dominação. A dominação é quando você tem uma probabilidade dessa vontade ser obedecida, ser seguida, ter uma certa continuidade. Então, quando um poder produz justificativa, aceitação, quando ele gera confiança, ele vira dominação. Pode parecer abstrato, pode parecer aula de filosofia, mas não é. Olha aqui, ó. Todo poder legítimo é uma dominação. Então, olha a diferença. Dominação é a probabilidade de impor a vontade ao outro em uma ordem que produz legitimidade. Dominação tem que ter legitimidade. Então, quer ver? Olha uma diferença simples. Sua mãe olha para você e fala, lava as louças para mim. Uma ordem. Aí você pode negociar, já vou, daqui a pouco tô indo. Enfim, você pode tentar negociar. Agora, olha a diferença. Você chega na casa de um amigo ou amiga sua, ela tá ali no celular, olhando o TikTok e te solta uma dessa. Ou lava as louças ali para mim, que ontem fizemos uma festa e esqueci de te chamar, enquanto eu termino de dar uma olhada aqui no TikTok. Repara que a ordem é a mesma. Nessas duas ordens, tem uma que tem legitimidade. É que você me entende. A outra é apenas poder. Tá tentando impor a vontade. Se colar, colou, meu irmão. Agora, com a sua mãe, não tem essa se colar, colou. E por quê? Porque ela é sua mãe. E o simples fato dela ser sua mãe, que não é simples, produz a ela uma probabilidade de gerar confiança, aceitação, obediência. E aí temos dominação. Beleza?